Olá, este é o Cinema de Invenção, Entre os Ditos e a Ditadura. Meu nome é Leonardo Brant e eu venho dar uma videoaula para vocês com o tema documentário making. Quanto mais fazer cinema, mais você aprende, que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila, né? Que nada mais é do que um jeito maker ou faça você mesmo, do it yourself, de fazer documentário. Eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito do maker, como é que eu adaptei esse conceito, como é que eu trouxe esse conceito para desenvolver um jeito próprio de fazer meus próprios documentários. Mas antes eu quero me apresentar, falar de onde falar um pouco desse meu lugar de fala, vamos dizer assim, né? De onde que eu estou falando, qual que é a minha experiência, para você poder ter uma baliza melhor daquilo que eu estou dizendo, né? De maneira nenhuma eu vou tentar aqui dizer que é assim que se faz documentário, porque eu mesmo não sei como se faz documentário desse jeito, são vários tipos de documentários, várias maneiras de se fazer documentário. O documentário é um gênero muito criativo, muito livre, diferente da ficção, que tem jeitos com narrativas muito fechadas, que você tem esquemas muito delimitados de como fazer. O documentário ele é muito aberto, dentro do gênero você tem vários subgêneros, você tem vários tipos de abordagem, são inúmeras, ainda a gente está descobrindo a riqueza do documentário. Eu acho que isso é muito legal e isso se torna uma característica que, por um lado, é difícil se adequar aos grandes esquemas da indústria, porque ele é muito volátil. Você, quando apresenta um projeto de documentário para um canal, uma distribuidora, é sempre difícil as pessoas entenderem o que é o projeto, até porque nós mesmos que somos documentaristas não sabemos o que vai ser o filme, né? A gente tem uma proposta de investigação, né? Mas não tem uma proposta de filme fechado, e esse é o grande lance, a grande coisa do documentário, né? Você se propor a abrir a câmera para a vida real e enxergar, ver o que a vida te oferece, né? É claro que eu não quero dizer que fazer documentário é uma coisa de aventura e de improviso, pelo contrário, até pelo fato de a gente ter muita liberdade para filmar tudo que aparece pela frente, é que a gente tem que ter muita pesquisa, muito planejamento, muito trabalho para poder a gente conseguir entregar um filme com aquilo que a gente se propôs, né? Porque as possibilidades são infinitas, né? Como eu disse, as possibilidades de linguagem são infinitas, né? Então, o que eu vou fazer aqui é não falar de um modelo de linguagem, até porque eu ainda estou desenvolvendo o meu e também não quero ter uma linguagem própria, um jeito próprio de fazer documentário, que seja uma linguagem única de fazer documentários, como, por exemplo, o Ken Burns, que é um grande documentarista que eu admiro muito, que faz documentários históricos incríveis. Eu fiz um curso dele, por exemplo, que ele passa toda a metodologia dele, que tem a ver com a linguagem dele, tem a ver com o jeito dele de fazer documentário, né? E em momento nenhum ele diz que aquele é o jeito correto de fazer documentário, mas ele mostra a metodologia do trabalho dele, o que é muito interessante. E eu acho que quantos cursos a gente fizer de documentaristas,
A gente vai só acrescentar porque são muitas maneiras diferentes de se fazer, né? Então, eu vou falar, essa conversa eu estou dividindo em 3 blocos. Esse primeiro é para me apresentar, né? O segundo é para falar dessa questão desse modo maker de fazer documentário. E o terceiro eu vou comentar o meu primeiro documentário, que foi feito nesse esquema, que é o Ctrl+V, mas eu já vou também falar um pouco de um outro documentário que eu fiz, que é o Comer o Quê, que ele já foi no modo maker, mas eu já avancei nele, e eu posso dizer que o documentário que eu acabo de lançar, que é o Descarte, ele também tem um jeito maker de fazer, mas ele já tem alguns avanços em cima disso também, ok? Então, eu venho de uma experiência de pesquisador e consultor cultural. Eu tenho 20 anos de carreira nessa área, né? Publiquei vários livros, dei muita consultoria, ajudei muitas organizações culturais a se desenvolverem e tal. E eu fui desenvolver uma pesquisa, ganhei um prêmio do governo espanhol para fazer uma pesquisa e resolvi filmar as entrevistas dessa pesquisa e resolvi, dentro da pesquisa, que era uma pesquisa sobre a indústria audiovisual global e os efeitos dessa indústria sobre as culturas locais, eu resolvi fazer um documentário pensando que essa indústria global poderia se desenvolver de outros jeitos e a gente poderia, como indústria local, ter outras maneiras de se desenvolver. E aí eu resolvi colocar cada uma dessas questões na prática, utilizando meios disponíveis para produzir, baratos, acessíveis e meios de distribuição. E assim que começo uma conversa que já dura 10 anos, está fazendo 10 anos agora o Ctrl+V, e aí eu quero contar um pouco dessa história para você, ok? Então, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre cultura maker e o documentário. Bom, estou aqui para falar para vocês sobre Doc Maker, né? Que é a cultura maker, que é documentário maker, a abreviatura de documentário maker, e que como a gente utiliza a cultura maker para fazer documentários, né? A cultura maker, ela surgiu com muita força agora no século XXI, mas ela já tem uma origem bem anterior, né? Naquilo que os americanos chamam de do it yourself, né? E isso é até um campo de estudos acadêmico do it yourself media, né? Que é esse jeito de fazer mídia sem muitos aparatos, né? Ele está muito ligado a essa coisa de cultura da garagem, do empreendedorismo norte-americano, que se faziam, né, computadores na garagem, traquitanas na garagem, e que você conseguia ter uma projeção, uma explosão disso em nível de indústria, né? Então, basicamente, essa cultura maker, hoje em dia, ela se traduz muito com essa coisa de impressoras 3Ds, que você cria protótipos e ela já automaticamente, você já pensa em indústria ao criar um protótipo, fazendo artesanalmente com as próprias mãos, você consegue fazer objetos, instrumentos, propostas de trabalho que tenham escala industrial, né? E para isso você precisa pensar como indústria, agir em garagem como artesão, criar como artesão, mas pensar como indústria, né? Na nossa indústria do documentário, que é a indústria audiovisual, que é uma das indústrias mais potentes do mundo, uma das maiores potentes do mundo, uma das maiores indústrias do mundo, o jeito de pensar escalonável
é pensar em propriedade intelectual, né? É a gente conseguir fazer caseiramente uma produção com aquilo que está às nossas mãos, né? Hoje em dia com o celular, um aparato de áudio muito simples, você consegue fazer um produto que pode ganhar uma escala global. Para isso você precisa conhecer um pouco de propriedade intelectual, de como é que você consolida essa sua obra dentro desse mainframe, né? Desse, como é que eu vou dizer isso, dessa moldura da propriedade intelectual. Então você precisa garantir todos os direitos que tem dentro da sua obra, que é de música, direito de imagem, os direitos de criação, você consolida isso tudo com contratos e você está pronto para distribuir isso internacionalmente. E hoje em dia você tem plataformas que você distribui direto para o mundo inteiro, né? O meu novo documentário, que é o Descarte, eu pulei todas as fases, não tenho distribuidor, não tenho nada, fui direto distribuir para as plataformas Amazon Prime Video, Now, Vivo Play, né? E pus numa plataforma minha, através de uma assinatura de um serviço global que chama Vimeo, no Vimeo Pro On Demand, eu coloco esse filme disponível para o mundo inteiro e cobro o quanto eu quiser, e se eu quiser deixar gratuito eu posso deixar também, né? Então eu tenho uma liberdade muito estratégica muito grande de saber para onde vai a minha obra, o que eu quero com ela, qual que é o percurso que eu quero fazer com ela, né? Então isso é pensar a indústria. Fazer artesanal é você conhecer bem os modos de produção de um documentário, né? Você pega, por exemplo, um set em que você tem diretor de fotografia, operador de câmera, operador de áudio, equipe de produção, o entrevistador, pesquisador e o diretor, muitas vezes você consegue com uma pessoa só, e isso, nesse caso do Ctrl+V que eu vou apresentar para vocês, eu fiz a maioria das entrevistas sozinho, em que eu tinha que me desdobrar entre essas diversas funções e, ao mesmo tempo, então, conseguir consolidar em uma pessoa só todos esses conhecimentos. É claro que eu não estou dizendo que, e não estou fazendo apologia ao bloco do eu sozinho. Hoje, quando eu tenho recurso para fazer um documentário, eu quero um set completo com os melhores profissionais para me ajudar a fazer isso direito, da melhor forma possível, com a melhor fotografia, com o melhor áudio. Mas, como a gente está falando aqui do desafio das primeiras produções, eu vejo que, principalmente para os jovens hoje, que tem uma habilidade técnica muito maior do que a gente tem, né? E eu sou de uma geração que, quando eu trabalhava com vídeo, né, quando eu tinha 20 anos, eu não conseguia operar o vídeo, operar o som, operar uma ilha de edição. Eram profissões muito técnicas e muito definidas, né? Hoje em dia você consegue, está muito mais fácil, muito mais acessível e muito mais barato também você conseguir conjugar isso tudo em ferramentas muito simples, tipo um smartphone, né? Então, a ideia é, e inclusive distribuir, né? Então, você pensar, desenvolver um projeto, partir para ação e montar, finalizar e distribuir, está tudo muito ao alcance das suas mãos, né? No modo industrial de fazer, você tinha que fazer um projeto, ficar buscando alguém que financiasse, gastava muita energia desenvolvendo um projeto e tal.
E hoje em dia, o modo da gente fazer documentário, pelo menos na minha produtora, é assim que a gente faz. A gente pega o projeto que a gente sente que é o projeto que a gente vai tocar e a gente sai tocando barco, não fica esperando, não fica queimando pestana, fazendo projeto e tentando participar de pitchings para conseguir financiamento. A gente toca o projeto. Se aparecer pitch no meio, a gente faz. Se não aparecer, a gente vai fazer o documentário. Eu acho que essa atitude, vamos dizer assim, esse modelo mental, ele faz muito a diferença hoje, principalmente nas primeiras obras, mas no nosso caso, da Deus Dará Filmes, que é uma produtora de documentários, que trabalha com diversos diretores e tal, a gente é um modo da gente operar, ok? Então, isso aqui foi para a gente falar um pouquinho desse jeito maker de fazer documentário, né? No próximo bloco eu vou falar um pouco de casos concretos. Ctrl+V, comer o que, descarte. O Ctrl+V, que é o primeiro projeto que a gente vai expor aqui como um exemplo, né, de documentário maker, né? Como eu disse, eu ganhei um prêmio para desenvolver uma pesquisa sobre a indústria audiovisual e eu não tinha obrigação nenhuma de entregar um filme, mas eu quis fazer essa experiência, até porque a gente estava no momento, em 2009, a gente lançou o filme em 2011. Eu fiz um lançamento ao mesmo tempo no Cine Sesc, uma sala de cinema, na TV Cultura, que é uma rede nacional, né, para o Brasil inteiro, ao mesmo tempo, no mesmo horário, em 2011, e ao mesmo tempo no YouTube, né? Então a gente conseguiu fazer esse alinhamento de transmídia, vamos dizer assim, de convergência de mídias, que era algo que se discutia muito lá atrás, né? E que a gente resolveu colocar em prática fazendo o documentário, né? Então, quando a gente resolveu fazer isso, a gente tinha na nossa mão um equipamento muito pior do que qualquer outro smartphone que hoje qualquer um de nós tem no bolso, né? Era uma câmera caseira que filmava em 720 linhas, né? 720 pixels por 480, se eu não me engano, que é um terço da definição que qualquer celular hoje tem hoje, né? Que tem hoje, que é de Full HD, que é de 1920 por 1080 pixels, né? Então, a gente em muito pouco tempo a gente avançou muito na imagem digital, né? E ali a gente estava começando com isso, mas a gente captou com o próprio som da câmera. Eu acho que uma ou outra entrevista que eu coloquei um aparato de áudio à parte, mas a maioria com o próprio som da câmera, e a gente foi para essa aventura justamente tentando mostrar a possibilidade de se fazer, de se criar com instrumentos faça você mesmo, do it yourself, né? Com esse modo maker que eu estou tentando conversar sobre aqui com vocês, né? E o resultado, e também tem outra coisa importante que é algo que estava bem em discussão na época, que era a questão da cultura maker, da cultura remix, que é essa possibilidade de você se apropriar de obras, recompor essas obras e apresentar novamente, principalmente nas redes sociais. Esse era o grande lance que se tinha na época, que as pessoas se apropriavam da cultura de fazer documentários e de fazer audiovisual de uma maneira geral, se apropriando de criações de outras pessoas. E existia na época uma discussão muito grande sobre Creative Commons e
toda a questão de propriedade intelectual, que eu já falei para vocês que é central na nossa indústria. A gente precisa conhecer isso para poder entrar na indústria, né? Então, eu usei um pouco dessa ideia de cultura remix também no documentário. A gente vai deixar o link aí para vocês assistirem na íntegra, ele está aberto, livre para qualquer um assistir. E esse jeito de fazer documentário eu preservei para desenvolver uma carreira de documentarista a partir desse espírito de como eu conhecia bem o mercado cultural, eu vinha estudando e atuando nesse mercado há muito tempo, eu queria ao mesmo tempo comer pelas beiradas da indústria e ao mesmo tempo atravessar, né? Passar por cima dos inúmeros pedágios que a indústria cria para que ela domine toda a produção cultural que é realizada em um ambiente, em um território, né? Então a gente é uma indústria altamente regulada, tem muitos entraves de regulação, tem muitos obstáculos para você atingir, para você conquistar um espaço em TV, em plataforma de streaming, em cinema. São pedágios, é uma coisa que hoje em dia parece uma excrescência, uma loucura a gente ainda viver dentro de um panorama de mercado que ainda a gente precise desses modelos que são modelos arcaicos e que você precisa ainda pedir a bênção para poder entrar em um lugar e em outro, né? E a gente acabou arrumando um jeito de burlar esses bloqueios, né, que o mercado impõe, primeiro produzindo diretamente, sem passar por esses editais e tal de desenvolvimento, você fica 2 anos esperando alguém aprovar um filme para você começar a fazer o filme, depois você fica esperando uma janela para poder exibir, aí você vai para o festival, aí você fica mais 1 ano correndo o festival. Então, a nossa ideia é o Descarte, que é o filme que eu estou acabando de lançar. A gente, do momento em que recebeu o recurso de patrocínio até o momento que lançou, foram 9 meses. A gente furou todos os bloqueios de mercado para lançar direto na Amazon Prime Video, né? E também na nossa plataforma própria e com uma tecnologia, uma metodologia de distribuição que a gente chama de documentário de impacto e que eu gostaria muito de poder falar disso para vocês, mas aqui não cabe. Mas em breve eu volto para falar um pouco mais sobre documentário de impacto, né? Então, vou deixar esses links aí para vocês assistirem e espero que essa videoaula tenha dado alguma luz aí, algum caminho para vocês que estão com vontade de seguir nessa linha do documentário, de alguma forma ter ajudado vocês a desenvolverem os trabalhos autorais de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Agradeço muito ao convite da Via Cultural e estamos aí. Obrigado.